verdade, o que eu quero ajudar as pessoas é que elas entendam que independente da característica olheira, que eu falo que é uma característica, não é uma doença, como eles falam que precisa ser curada, elas podem se amar, elas podem se aceitar, elas podem ter tudo na vida e serem o que elas querem ser, com ou sem. A principal causa não é o tirar a olheira, como elas brincam, né? Que eu falo que não é como uma blusa que você põe e tira. É elas entenderem que sem olheiras, elas são as pessoas fantásticas que elas são, porque é dentro, não é a olheira que vai fazer. E eu vejo muitas reclamações, né? Que elas se sentem mal por isso, porque tem um julgamento sempre de um terceiro. E eu quero mostrar para elas que sim, julgamento a gente vai ter sempre, em qualquer coisa. Então não deixar mais isso atrapalhar a vida delas. Lá para os 15 anos, eu não, né? As pessoas perceberam que eu tinha olheiras. Nunca foi algo que eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tenho isso aqui, e agora o que fazer? Então foi na época da escola, que eu acho que é bem naquela fase que todo mundo fica um pouco inseguro, nós estamos mudando, crescendo e vai desenvolvendo, e aí era um motivo de piada. E aí começou a me incomodar. Não, de fato, e é complicado explicar isso, não eu me olhar no espelho, eu não aguentava as piadas que tinham em relação. Então, eu queria curar isso. Nunca era, por exemplo, Gisele Bündchen, nunca era algo que você assemelha com algo muito bonito. Era sempre querendo te detonar. E nisso, eu comecei a querer, desesperadamente, procurar ajuda. Aí foi onde começou o grande problema, tanto interno quanto externo. Porque eu ia atrás de médico, e aí, passa esse creme, queimei a pele com ácido, ácido que era mais forte, porque aqui é uma área muito, muito delicada. Fui atrás, então surgiu o Carbox, fui fazer. O olho, fiquei uma semana com o olho inchado, porque não fez direito. Então hoje eu trato mais a minha área dos olhos devido a todas as coisas que eu fiz que prejudicaram muito. Eu não tenho a pele de 34 anos, eu tenho uma pele um pouco mais prejudicada daquele desespero. Então, o julgamento das pessoas fizeram eu me machucar, tanto fisicamente quanto internamente, porque eu voltava, na época, eu tirava sarro junto, porque na minha cabeça, se eu tirar sarro, eles vão achar que eu não me incomodo e eles vão parar. Só que eu voltava para casa, eu chorava muito. E aí eu ficava, não tinha, né, o Google tão fácil pra gente caçar. E eu lembro que eu pegava livro do convênio e procurava o dermatologista, ia procurando desesperadamente, cada semana em um, porque uns falavam, não mexo, não tenho o que fazer, ou é isso. E aí eu me machucava, porque eu queria desesperadamente. E eu lembro que acho que o áudio que mais me machucou foi quando eu chorei pra minha mãe. Ai, eu choro também. Porque eu falei que eu preferia não ter um dedo, não ter uma doença que, sei lá, tivesse que operar e tirar e não ter olheira. E aí foi quando eu vi que que grau estava me afetando. E eu tô lembrando agora de tudo que eu tô lendo, das pessoas falando quanto isso machuca. E de fato não é a olheira. É o que as pessoas fazem com as pessoas que têm olheira. Eu lembro que quando eu saí do programa, era o auge da pergunta para os outros participantes, eles faziam algumas perguntas, mas no final era, e as olheiras da Amanda? Como se isso fosse algo que fosse mudar a vida das pessoas, né? Eu fui matéria do Fantástico e gente, olheira é normal. Porque nós, no Brasil, a gente tem essa mistura de raça. E eu tenho, porque o meu pai é armênio, minha mãe tem a pele morena, negra, e eu sou a junção. E a maioria dos brasileiros é a junção de raças. Então isso é normal ter. Agora, o porquê que incomoda tanto as pessoas que não têm? E aí faz se incomodar na gente. Hoje, quando eu entrei no programa, eu já tinha isso muito bem resolvido. Eu falo que senão eu não teria entrado num lugar que mais de 40 milhões de pessoas iam me ver
com maquiagem, sem maquiagem, bêbada, de todas as formas. E nisso, todas as formas é com e sem a maquiagem. A maquiagem hoje eu não uso para camuflar, para esconder a Amanda. Eu uso porque eu gosto. Tem uma coisa muito diferente, né? Entre por que você trata a olheira, por que você faz a maquiagem. Não é porque eu não me aceito, não é uma linha bem tênue. Eu me aceito a condição, a característica da olheira, mas não é por isso que eu não posso usar o melhor creme para a área, da mesma forma que eu cuido do resto do meu corpo. Eu tenho a pele seca, eu passo o melhor creme para a pele seca, eu sei que daqui a pouco vou ter linhas de expressão, eu uso um creme específico. Por que não usar para olheira? Isso não significa que eu não me amo, que eu não me aceito e que eu não tenho autoestima boa. Muito pelo contrário, é por eu ter tudo isso que eu também quero cuidar dessa parte. As pessoas falam, então por que tá usando maquiagem, tá usando isso? Vou usar porque eu me sinto bonita, não é por conta da olheira. Eu gosto de passar um iluminador, eu sinto isso, eu gosto de passar um batom. Então não é porque eu não gosto da minha boca, eu não vou passar batom. Não tem isso, eu quero que as pessoas entendam que as pessoas com olheira, elas vão ter o dia que elas vão sair, que não quer usar maquiagem, um dia quer só usar um corretivo, um dia quer usar montada toda, que seja para ir na padaria comprar um pão. Tem que entender que o cuidado com olheira é um cuidado que igual você tem com o corpo inteiro. Você não compra um shampoo bom pro cabelo? Por que você não pode usar o produto bom para tua olheira? Então eu quero mostrar para as pessoas que sim, elas se aceitam, elas gostam de você, de si, mas elas também podem se cuidar e se cuidar com algo bom, algo específico para elas e não só um geral. Eu não quero isso, eu quero cuidar da sua olheira, da minha, de cada perfil, porque cada um é único. E é isso que eu quero mostrar, cada um é único e mesmo assim você pode ter a sua característica única, ser tratada da melhor forma. Eu acho que hoje, com 34 anos, já não tenho. Mas até uns 28, 27 eu tinha muito. A minha autoestima era muito baixa, eu era totalmente insegura. Eu podia ter o cabelo mais bonito da turma, mas então eu me diminuía muito, eu me inferiorizava muito e eu me comparava. Então vamos supor, na adolescência que a gente tinha o paquerinha lá e se o paquerinha não correspondesse, na minha cabeça não era porque não bateu. Existe isso, não é meu tipo, era por causa das olheiras. Então se o paquerinha, qualquer um, ficasse com qualquer outra menina, eu já me colocava lá para baixo. Ele ficou com ela porque ela não tem olheira. Então, assim, muitas coisas eu começava a me pôr para baixo, eu achava que eu não era capaz, aí já começou uma coisa pior. Eu achava que eu não era competente para fazer isso, porque aquilo. Então, afetou muito a autoestima, muita confiança, muita segurança, que é nessa parte da adolescência que a gente desenvolve tudo isso, né? A gente precisa ter isso e ela foi totalmente destruída pelos outros, né? Então, tinha aquele dia que eu acordava e achava eu maravilhosa e era difícil usar maquiagem, né? Naquela época, né? Mas 15 anos atrás, a gente não tinha o hábito de usar maquiagem para ir para a escola, como hoje as meninas usam. Então eu acordava, eu achava maravilhosa, eu fazia lá meu cabelo, chegava na escola, ai, não dormiu? Nossa, o que você fez? Tomou um soco, não sei o quê. E eu dormi a noite inteira, eu tava me achando tão bonita e aí eu não me achava mais bonita. E aí era sempre as piadinhas que todo mundo que conversa comigo tá de saco cheio. A maioria das dores é por conta dos outros. Não é eu não gosto da minha olheira porque eu não gosto porque no meu trabalho, eu não gosto porque na minha casa, eu não gosto por causa dos meus amigos, eu não gosto por causa dos outros. E aí torna-se tão pesado para a pessoa que ela passa a não gostar dela toda. É como se a própria olheira cobrisse ela inteira e ela não se aceitasse mais em nada. E isso faz ela não ser boa em nada. Então, acho que isso afetou muito
Até que eu falei, opa, parou. Foi quando eu resolvi, falei, não, chega. Quer saber? Vai, falou. Eu cheguei a um ponto que falava isso, eu falava, tua testa. Errado, porque não é assim que se resolve, né? Mas isso, e teu nariz é grande. Eu começava a caçar um defeito, e tá errado, porque não é assim que eu ia resolver dentro de mim. Eu tava atacando, fazendo o que estavam fazendo comigo. Eu estava atacando para responder um ataque. E eu também vi que isso era errado. Foi na época uma forma que eu achei errada, sim, hoje eu vejo que foi muito errado, mas era algo que para eu tentar não me sentir melhor, mas para eu tentar que aquela pessoa não falasse mais, porque ela sabia que se ela falasse eu também ia falar o que incomodava nela, né? Então eu comecei a ver formas de falar, ok, eu tenho, não muda a minha vida, você também deve ter alguma coisa que você não se sinta tão confortável, acho que você não vai gostar que fale. Aí eu comecei a mudar. E aí eu brinco que eu não sei se eu condicionei meu cérebro tanto a brincar, a falar, beleza, jura, nossa, é sério que eu tenho? Não sabia, obrigado por ter me falado. Eu levar mais pro humor, que sempre foi o meu jeito, eu não sei se meu cérebro entendeu que, beleza, você tem, tá ótimo. Eu não sei se foi um exercício inconsciente, porque me perguntam o que você fez, eu tento parar, o que eu fiz? Que eu falei, nossa, bom, e daí? Eu acho que foi de tanto eu condicionar a minha cabeça a entender, porque a gente está acostumado a um hábito. E aí todo dia alguém falar e eu chorar, alguém falar isso, meu cérebro entende que é essa a resposta que ele tem que ter. E aí eu passei a driblar ele, eu falava, não, é isso, não, beleza, eu tenho, nossa, tamo junto, porque você tem também. E aí brincar de uma forma que acho que eu fui deixando mais leve para mim, mais leve para quem vê, e poder falar para todo mundo, beleza, você tem, eu também tenho. Então tá ótimo. Você também tem outras coisas, outros problemas, e a vida segue, né? Beleza. Foi quando erroneamente eu apontava para alguém, então assim, a pessoa vinha, então uma tinha a orelha de abano, a outra tinha o nariz grande, que assim, para mim era grande, né? E aí que eu falo, para mim era grande, para ela talvez não era. A orelha da pessoa era de abano, talvez para mim, talvez para ela não era. E foi que eu percebi, por que então a minha olheira incomoda a pessoa, mas não me incomoda, como talvez as características da pessoa também não incomodassem ela. Foi que eu comecei a perceber que, sim, são características. Todo mundo tem algo que gosta muito. Se você me pegar qual é a parte do que você mais... E tem que você menos gosta. Então eu comecei a entender que todo mundo tem algo que não gosta, algo que gosta muito, e tá tudo bem. E não permitir que o que incomoda nos outros e que não incomoda em mim, me afete mais. Eu falo isso. Quando eu entrei no programa, eu não lembro de ser internamente, dentro lá, né, com os participantes, de ser uma pauta absurda, né? Eu também tenho de cansaço. Nossa, eu tenho desde os 15 anos. Era ok falar. Quando eu saí, eu vi a repercussão que tinha, e aí eu tive a certeza que era o que eu pensava já. Não me incomodava, incomodava os outros. O que mudava na vida das pessoas, a ponto de eu ser uma matéria do Fantástico e todo mundo dá pitaco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Anjo, quem tem que saber e querer fazer sou eu. E não as pessoas, se eu fosse ela fazer isso. Mas elas não são eu. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é melhor para mim. E por ter ido lá atrás, machucado tanto, procurado tanto essa ajuda de médicos, e até eu acho que hoje eu agradeço o erro médico que eu tive antes de entrar no programa, né? Porque eu acho que eu não estaria hoje podendo ajudar essas pessoas que mandam diariamente há 5 anos pedido de ajuda, e não só para usar um produto legal, o pedido de ajuda para se entender o que eu fiz, né? Como você fez? Você hoje é tão resolvida, o que você fez? Eu simplesmente aceitei o fato que a gente vai ter sempre. Nós temos fases da vida
E nós vamos ter fases que algo a gente ama, algo a gente não ama tanto. E não permitir que quando vier comentário, porque vai vir você com olheira, sem nada no rosto. Quando eu tô de maquiagem, tem também. Também, né? Como é que falam? Também com 10 quilos de maquiagem. E daí? Se eu quiser pôr 10, 20, se eu não quiser pôr, o problema é meu. O corpo é meu, o rosto é meu e as vontades são minhas, né? Quando eu fui fizeram o preenchimento, talvez algumas pessoas, né, não saibam a história. Eu fui fazer um botox eu não sabia se eu ia entrar no programa, não tinha nem ideia, mas eu já precavida falei, vou pôr um botox. E não tinha muito, né? Sempre foi preventivo, eu passei a fazer preventivo. E nesse dia a médica falou, tem um tratamento top para as olheiras. Eu falei assim, não, deixa quieto. Eu insisti para não fazer. E eu falava, não precisa, é só passar maquiagem, tá bom. Tô nem aí. Não, mas é super legal, não sei o quê. E anos atrás eu tinha feito já uma blefaroplastia, né? Que é tirar a gordurinha, as bolsinhas, porque eu já tinha prejudicado a pele. Eu acho que foi com uns 27, 26 anos, 25, eu não lembro quando foi. Eu não tinha idade para ter as bolsas. Então foi porque eu já tinha prejudicado muito a pele. Então eu tive uma melhora em quê? Nas bolsas, né? Porque não tem como, a minha olheira crônica, eu produzo a hemosiderina, eu produzo essa parte escura. Então, eu vou continuar produzindo até inventarem algo que faça não produzir em excesso, porque produzir todo mundo produz. Então, eu tirei a bolsa, mas o pigmento continuou, né? Todo mundo fala, nossa, mas também você fez cirurgia. Não, só fez o quê? Tirar a bolsa. A cor em si, o pigmento, é meu, tá comigo. Não tem como. Imagina se eu faço uma cirurgia na barriga, você não tira a cor da barriga. Tá lá a cor ainda da tua pele. Então aqui é a mesma coisa. Melhorou o aspecto das bolsas. Quando eu fui fazer, ela fez o preenchimento de ácido hialurônico. Existem muitos casos que é ótimo, funcionam, mas por que para Amanda e para muita gente que eu recebo em relato não funcionou? Porque eu não tenho nada a fundo. Preenchimento tá bem claro a palavra, é preencher algo. Eu não era caso para preencher. Então, o que aconteceu? Encheu. Então, quando as pessoas me conheceram em 2015, eu tava assim no auge, porque umas 2 semanas antes eu tinha feito um procedimento errado. Foi preenchido muito, muito superficial, o que é errado também, para piorar com um produto que não era indicado para os olhos, era indicado para bigode chinês e boca que ele é mais grosso. Então, o que aconteceu? Me deu aquela... Então, no HD, nossa, ficava 10 mil vezes pior, que depois que eu vi, eu falei, misericórdia. Na época eu falei assim, agora que eu não arrumo namorado nenhum, porque tá horrível isso aí. E aí, consequentemente... a pele ficou mais danificada, mais ressecada e evidenciou, né, porque deu aquele craquelado, evidenciou o pigmento que eu já tinha. Foram 3 anos aí para eu tentar remover o ácido e aí todo mundo pergunta, nossa, né, os especialistas, porque aí nessa hora todo mundo é médico, todo mundo é especialista. Ai, mas não aplicaram ácido hialurônico. Ai, mas o ácido hialurônico absorve até tanto tempo no corpo. Deveria, mas o corpo da Amanda não é igual o corpo da Maria, da Paula, da Joana, não é. Então ele não absorveu, talvez porque não era específico para o olho, ele era mais grosso, ele não absorveu. Ele deu fibrose, ou seja, ele grudou na minha pele. Então a gente foi tentando, de uma forma menos invasiva, tentar retirar. Então a gente fazia laser, Isso não era para pigmentação, era só para tentar retirar o ácido. Existe um procedimento que faz para tirar, porém quando eu testei, me deu uma reação alérgica. Então, se eu fizesse, ia ficar pior ainda. Então, nós achamos uma forma menos pior de tentando retirar. Chegou aí nessa fase de uns 3 anos,
tinha produto ainda. Então, quando eu apalpava, eu sentia bolinhas ainda. E foi quando eu tive que abrir e fazer essa raspagem, que foi quando eu conheci o meu marido. Um mês antes eu tinha feito a cirurgia. Na verdade, foi só abrir, porque eu não tinha pele para uma nova blefaroplastia, né? Todo mundo fala que depois eu fiz, não tinha como fazer. Eu não tinha, se tinha feito também, não tem problema nenhum. Então o doutor, ele abriu, ele removeu, eu lembro que eu fiz acordada, né, que era local, e ele me mostrou, ele falou assim, ó, aqui tá o produto, ele pegava, me mostrava. Então teve casos de pessoas que alocou aqui embaixo, e teve casos que não dá nem para retirar. A pessoa infelizmente faz um procedimento que o médico erra, não sabe exatamente, né, a indicação, e a pessoa acaba piorando o que ela foi para melhorar. Aí sobre a pigmentação, aí eu falei, bom, já que ninguém me ajuda, eu vou me ajudar. Por quê? Você não se aceita? Gente, eu aceito, mas qual o problema de eu ter uma área um pouco melhor? Quando eu saí do programa, todos os comentários, as piadas, elas aconteceram muito mais forte, lógico, né? E aí eu lembrei da época da escola. Às vezes tinha alguns que me magoavam assim, mas não pelo fato de eu ter olheira, pelo fato da maldade, né? E falava assim, gente, me julgavam não pelas minhas ações, me julgavam pela minha aparência, né? E eu achava isso um absurdo. E aí, óbvio que me lembrou as coisas do passado, que me doeram muito, mas já não era aquela dor como eu sentia na hora. Há 5 anos, diariamente, as pessoas pedem ajuda. Às vezes eu respondo eu respondo o máximo que eu consigo, só que eu vejo que não é só uma resposta, ela não quer só, ela não precisa só no momento que eu fale, tá tudo bem, olha você, olha a sua família, olha tudo que você conseguiu, olha como você é linda. Não quer só isso, ela precisa de mais, ela precisa entender mais o que eu passei sem ajuda, e se eu posso ajudar de alguma forma, por que não? Por que não juntar com pessoas que entendam mais sobre o assunto, né? Por que a gente não pode então juntar uma terapeuta que dedica exercícios básicos, simples, para a gente se aceitar mais, se amar mais? Por que a gente não pode usar uma pessoa uma sexóloga, uma ginecologista, que seja, para dizer que tá tudo bem? Porque eu vejo relatos de mulheres que não se relacionam com parceiros ou parceiras, enfim, porque em algum momento ela vai ter que tirar a maquiagem dela, ela vai ter que tomar banho. O que pra gente é algo tão normal. Eu tive já perguntas, você toma banho com seu marido? E na hora eu falei assim, gente, mas que absurdo. E eu falei, não é um absurdo. Porque se ela tá perguntando, é algo que incomoda muito ela. Perguntam, mas como que era no começo você e seu marido, ou você com os namorados? E eu lembrei que eu já tive namorado que se a gente tomava banho junto, eu deixava sair primeiro e demorava mais e ia lá passar um corretivo. Quando eu comecei a lembrar, porque às vezes a gente esquece algumas coisas. Quando alguém lembra, e eu também passei por isso, de me esconder pro paquerinha, para passar ali, porque eu pensava, bom, será que se ele ver minha olheira, ele não vai mais querer ficar comigo, ele não vai gostar, ele não vai achar mais que eu sou o que eu sou? E aí isso foi evoluindo, e outros, quando eu já estava muito ciente de quem eu era, do que eu era, do que eu era capaz, aonde eu queria chegar, não me afetava mais. Tinha dias que eu mesmo falava, nossa, hoje nem corretivo cobre. Mas não era algo que me incomodava. E hoje, que eu falo com o meu marido, é coisa também extremamente comum. O nosso começo foi eu cuidando dele, então eu vi já situações que geralmente não é corriqueiro a gente passar no início de namoro. Eu cuidava dele de todas as formas, então é óbvio que a minha olheira atenuou porque não dormia. E gente, isso não foi nada em vista do que a gente construiu.
As olheiras, na verdade, ficam da lembrança que foi um momento que eu cuidei de uma pessoa que eu amo e que ele também cuida de mim. Então, a gente tem que começar a ver que uma noite mal dormida vai existir? Vai! E que bom pra gente lembrar que aquela noite mal dormida foi muito boa por causa de uma festa ou foi muito boa por um outro motivo e que a gente vai ter olheira. Então vamos começar a tentar ver isso como coisas boas também. São as nossas marcas. E eu quero mostrar para todas essas mulheres e meninos que agora eu tô muito feliz que os homens vêm me pedir ajuda, né? De que eles falam, olha, falam que é charmoso, mas eu não acho isso um charme. E tá tudo bem você não achar que é um charme. Se você não quer achar que é um charme, não tem problema. Vamos cuidar dessa parte como você cuida da barba. Você não usa um pós-barba quando você faz sua barba? Por que não usar o creme para hidratar? É uma área muito sensível. A gente precisa hidratar, a gente precisa cuidar. Então vamos cuidar, mas lembrando que quem é você não vai mudar, você não vai ganhar mais dinheiro porque você não tem olheira, você se aceitando, você achando, não, beleza, tenho mesmo, todo mundo tem, você vai conseguir chegar onde você quer porque não te incomoda, não te atrapalha. Eu quero mostrar para as pessoas que você pode sim. E aí foi quando eu parei e pensei, né, o que eu poderia falar para elas, para todo mundo. E aí foi quando eu vi a frase, seu poder é ser você. A partir do momento que você bate de frente, você enfrenta as coisas, cara, teu poder tá lá em cima, você tem tudo, você com olheira, sem olheira, com melasma, com sarda, com qualquer coisa que possa incomodar alguém. Então assim, não te incomoda, incomoda os outros, o problema é deles. Eles que lutem para superar isso, porque aqui tô linda, consegui tudo que eu tive na vida com olheira. E daí? Qual é o problema, né? Então eu quero mostrar para elas que sim, é uma bandeira, é o time Panda, vamos ser o time Panda sempre, porque é uma característica nossa, mas vamos ser da melhor forma, da forma mais leve, da forma divertida de ser, e vamos se cuidar assim como a gente cuida do restante do corpo da melhor forma e quebrar esses tabus, essas barreiras que estão impedindo delas de evoluírem na vida, evoluírem profissionalmente, pessoal, né, na sua vida, relacionamento, com tudo. Isso tá travando e eu não quero mostrar que sim, elas podem ter a vida dos sonhos delas, no trabalho, com os amigos, com a família, com o marido, com a mulher, enfim, e sendo bem cuidada, bem tratada. Eu quero agora acompanhar, estar com elas, não simplesmente entregar qualquer coisa. Eu quero acompanhar, eu quero ter o time, é um time mesmo. Eu quero que hoje eu não acordei bem, que dica que você tem? Para quando a gente tem uma olheira de cansaço, outra, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero que todas que passam por isso estejam ali juntas para levantar essa bandeira, time Panda, sou mesmo, e daí? E acabou. E uma ajudar a outra. E, passei por essa situação, fiz isso. O que você faria no meu lugar? Já passei também, eu fiz isso. Fulano ficou tão sem graça, fulano nunca mais falou besteira. Porque assim, as pessoas às vezes, elas não vão falar. Elas podem pensar. Da mesma forma que, querendo ou não, a gente faz isso. A gente às vezes vê uma roupa e pensa, que roupa feia, como pensa, nossa, que roupa linda. Infelizmente, a gente tem esse julgamento inconsciente de tudo. Então vai ter. A partir do momento que você resolver tratar e cuidar, você vai ter. Porque você está tratando. Quando você quiser pôr 10 quilos de maquiagem, porque é bonito, eu gosto, vai ter. Quando você não quiser, vai ter. Então, já que nós vamos ter julgamento sempre, vamos fazer o que a gente quer. Vai julgar mesmo? Tô nem aí. Eu me emociono de novo. Ver as pessoas se abrindo, terem a coragem de falar coisas que não falam às vezes para a pessoa que mais confia, que é às vezes o parceiro, uma amiga. Elas não têm coragem de falar e elas falam para Amanda. Porque eu lembro esses dias que uma menina falou: eu te amo porque você mostrou suas olheiras pro Brasil inteiro. Então, assim, ter essa referência, né, disso, elas terem a liberdade de falar, a confiança de falar coisas
que estão lá no íntimo dela. Coisas que quando eu falei dessa história que eu preferia não ter um dedo, que eu contei, várias pessoas falaram, eu já falei coisas piores, que eu não quero nem repetir. Então, a minha felicidade hoje é que eu falei, pode ser que de 1000 pessoas, sei lá, uma se sinta, não, é isso. E eu vou estar muito feliz. Se for uma pessoa, eu vou ficar muito feliz. Então, o que me faz hoje querer responder, querer ir atrás, mas por que em 5 anos você resolveu agora, né? Por que em 5 anos agora você resolveu fazer tudo isso? Eu acho que são momentos, eu acho que tudo tem um momento certo. Talvez eu não tivesse a maturidade com 28, 29, com 30, não sei. É o que eu tenho hoje, as certezas que eu tenho hoje que eu não tinha também anos atrás. E que sim, acho que como tem fases para tudo, eu acho que o momento é agora de sou time panda e daí, sou linda mesmo, faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Se você não gostou, você que lute. Olha, se eu pudesse pegar aquela menina sem noção de tudo, inconsequente, porque não pensava, né? A Amanda nunca de hoje pensa muito, mas ela vivia ali o momento como eu vivo hoje, mas ela tinha, né, aquela dorzinha guardada. Eu falaria para ela, meu amor, não te preocupa, não se preocupa, porque mais pra frente milhões de pessoas vão fazer tudo isso de novo com você e mais pra frente você vai ajudar milhões de pessoas. Então aguenta um pouquinho aí, segura a bronca aí, que futuramente isso vai criar para você possibilidades de ajudar. Então, bora, que vai ser bom. Aquela menina, ela queria o que eu mais recebo hoje. Ela queria não ter, ela queria alguma coisa que curasse, que não tivesse de jeito nenhum. Eu não quero mais ter as olheiras. É o que ela sonhava na época, porque na cabeça dela, se ela não tivesse isso, nada daquilo estaria acontecendo. Eu falaria para ela que, se não fosse a olheira, ela ia reclamar de alguma outra coisa. Ela não ia estar satisfeita com alguma outra coisa. E que ela tem que entender que a gente tem limitações, a gente tem características, a gente tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Na vida, no trabalho, em casa, com os amigos, em tudo. E também no nosso corpo. É muito difícil uma menina de 15, 18 anos acordar e achar que, né, tá tudo lindo. Ela sempre vai ter. A gente sempre tem alguma coisa, infelizmente, para reclamar. O que eu falaria para ela, que esse mundo ideal que ela sonha existe. Tanto que ela vai viver esse mundo mais para frente. E que não serão as olheiras dela que vai determinar esse mundo ideal dela. São as outras características dela, que desde pequena foi. Eu lembro do meu pai, que não tem nada a ver com o assunto. Não tem, porque foi ele que me deu as olheiras. Heranças de papai. Ela era forte, ela era determinada, ela enfrentava o que fosse para ter o que ela quisesse, e hoje ela tem a casa que ela sempre quis, ela tem a família que ela sempre quis, ela tem tudo que ela quis. Então não foi a olheira que me impediu, foi tudo que eu sempre fui desde pequena. Desde que eu nasci, foram essas características que me fizeram estar hoje onde eu tô. Ir para um programa, me expor para 40 milhões, errar pra caramba, acertar pra caramba. Essa sempre foi minha vida. E não foi isso que determinou que eu fosse ganhar ou não. A gente vê muito, quando a gente puxa imagens, né? Pessoa ganhou na Mega Sena, aí você vê uma pessoa linda ganhando na Mega Sena. Quando você vê uma pessoa doente, colocam com olheiras. Quando você vê, quando é negativa, é sempre a olheira.
Não, a menina da olheira ganhou 200 mil reais, ela gritou, feliz. Então é isso, você vai ganhar o seu dinheiro, vai gritar de felicidade e vai estar tudo bem. Você tem uma característica como outras. O que me fez ganhar 200 mil reais não foram as olheiras, foram as minhas outras qualidades e defeitos. Foi uma junção de tudo. Não foi essa característica, foram qualidades e defeitos que me fizeram chegar ali. Hoje estar aqui foram qualidades e defeitos que fizeram e escolhas, e não uma característica da minha pele, da minha cor, da minha raça, enfim. Então é isso que elas têm que entender. E a hora que elas entendem isso, cara, o céu é o limite, elas conseguem tudo o que querem. Porque mesmo quando vê um comentário, não abala. Às vezes eu vejo um comentário e eu penso, como é que eu não pensei isso antes? E dou risada, porque às vezes, né, o meme que me incomodava, hoje eu tiro sarro, né? Eu brinco, dou uma escala de 1 a 10, qual é o seu momento panda que você tá hoje? E tem lá, Amanda chorando, Amanda isso, e com as olheiras desse tamanho, né? E tá tudo bem, isso é legal, a pessoa aceitar essa característica e não afetar, porque quando não te afeta, talvez, é o que eu falei, talvez eu condicionei o meu cérebro lá atrás a levar isso na brincadeira. Então, quando alguém fala, eu falo, meu, é só isso que você conseguiu, porque eu consigo me zoar mais. Então, não afeta. É isso que eu quero que elas entendam, que elas podem, que eu falo, o seu poder é ser você. Você sendo você enfrentando, tendo as suas características, junto com suas qualidades, cara, você consegue tudo. O mundo é pouco ainda.